Como trouxemos há pouco, o Índice de Atividade Econômica do Banco Central Brasileiro foi publicado nesta manhã. Ele é conhecido popularmente como a prévia do PIB brasileiro. Esta prévia do PIB indicou um recuo de 0,2% em dezembro de 2025. Para sermos mais rigorosos, 0,18%. Essa queda foi menos intensa do que a mediana das expectativas, que eram de 0,4%, segundo o Projeções Broadcast. Já no ano como um todo, se a gente compilar todo 2025, este índice de atividade subiu 2,45%. Maria Regina Silva, editora da Broadcast, fala agora conosco em uma conexão direta com os nossos parceiros para explorar como é que foi a reação do mercado a esta publicação. A atividade veio um pouquinho mais forte do que o esperado, mas mesmo assim em desaceleração. Maria, bom dia. Olá, Gabriel, muito bom dia. Bom dia também a você que nos acompanha. Isso mesmo, Gabriel, os dados reforçam, confirmam desaquecimento da atividade brasileira, refletindo aí o juro restritivo, o aperto monetário, né, a Selic em 15% ao ano. De todo modo, apesar dessa desaceleração confirmada por meio desses indicadores, é uma desaceleração que acontece de forma gradual. Apesar do recuo de 0,18% no IBCBR de dezembro em relação a novembro, uma queda menos intensa do que a mediana das estimativas, como você já adiantou, que era de 0,40%, na comparação com dezembro de 2024, houve crescimento. E isso reforça a dificuldade, segundo os especialistas, de alguns setores de arrefecerem, apesar desse quadro de juro restritivo. Na comparação mensal, houve praticamente um recuo generalizado dos setores que compõem o IBCBR. A exceção foram o IBCBR da indústria, que cresceu 0,32%, e o IBCBR do agro, com uma expansão de 2,26%. Agora, em comparação com dezembro de 2024, todos os setores apresentaram crescimento. O destaque é o agro, com uma expansão de mais de 6%. Bom, no quarto trimestre, o IBCBR cresceu 0,4%, indo aí então reforçando essa avaliação de uma atividade, sim, desaceleração, mas uma desaceleração moderada, o que pode dificultar algumas apostas com relação à taxa básica de juros, a Selic. Bom, no mercado futuro de juros, as apostas estão consolidadas em uma queda da taxa Selic pelo Copom do Banco Central de meio ponto percentual, com esse corte aí iniciando em março, na reunião do mês que vem. Mas no mercado, há algumas, no mercado, quando eu digo nos departamentos econômicos, Gabriel, há algumas instituições que ainda acreditam que o Banco Central vá fazer um corte menor, de 0,25 ponto percentual. É o caso, por exemplo, do Banco BV. Segundo o economista Carlos Lopes, o banco mantém a expectativa de um início de corte de 0,25 ponto percentual na Selic em março, dado que o IBCBR, apesar de ter mostrado uma queda na margem, essa queda veio menos intensa do que a esperada e ainda tem-se uma alta considerável na comparação com 2024, com dezembro de 2024, e também no consolidado de 2025, com uma alta aí na faixa de 2%. Bom, o que é que tudo isso diz em relação ao PIB? As expectativas convergem para um PIB próximo da estabilidade no último trimestre de 2025, com algumas instituições esperando um leve viés de baixa, outras estimando um leve viés de alta. De todo modo, estamos falando, Gabriel, de um PIB fechando 2025 na casa dos 2%. Agora, quando olhamos um pouquinho mais para frente, esses dados convergem para uma atividade mais fraca no início do primeiro trimestre de 2026. Segundo cálculos feitos pelo Projeções Broadcast, a herança estatística, né,
deixada por esses resultados do IBCBR, eles deixam uma herança positiva, levemente positiva, ou seja, estamos falando de tudo mais constante, de um IBCBR crescendo 0,1% no primeiro trimestre de 2026, ou seja, uma atividade forte em 2025, na faixa de 2%, conforme as expectativas para o PIB, né? Depois de um crescimento acima de 3% lá em 2024, para uma estabilidade aí neste início de 2026, Gabriel. Muito obrigado, Maria Regina Silva, pelos destaques e pela percepção de mercado deste dado de atividade. Lembramos que entraremos em março apenas com essas expectativas para corte ou não. Isso. A gente só tem decisão de juros lá na frente. Tudo pode mudar. Neste meio tempo, a gente já viu a economia virando e em pouquíssimo tempo. Por favor, Maria. Só para completar, Gabriel, você havia me perguntado sobre a reação dos mercados. Bom, os mercados, apesar desse resultado aí um pouco mais, uma queda menos intensa do que a prevista, a bolsa caminha aí para uma abertura negativa, os juros futuros operam com viés de alta, assim como o dólar. Isso porque tem-se aí uma preocupação muito grande, principalmente hoje, com as tensões entre Estados Unidos e Irã, e claro, também os mercados ainda digerindo este BCBR. Gabriel, obrigada. Maravilha, obrigado. Lembramos também, a apuração da CNN diz que Estados Unidos estão preparando um ataque ao Irã durante este final de semana. Ainda Donald Trump não tomou uma decisão se este ataque vai ou não acontecer. Essa é a apuração da CNN Internacional que replicamos aqui pela manhã e que faz o petróleo ganhar mais corpo nesta manhã. Obrigado, Maria. Até uma próxima, minha cara. Até, obrigada. Valeu.